E eu sou a Priscila, e esse aqui é o Quando Alguém Encontra Você. E aí, Edi, como estamos? Sejam bem-vindos, encontrados. Quem é a gente na fila do pão, né? Nesse momento agora, para quem tá nos ouvindo. Eu nem sei se ainda pode fila, se for fila tem que ter 1 metro de distância, eu acho. Mas eu sou a Priscila, 2? Tá aplicada a regra, olha aí, ainda nem sabia. A gente fala fila do pão, é um negócio bem antigo, né? Ninguém mais fala, mas ainda mais agora. Mas eu sou a Priscila, sou administradora de empresas, sou formada em gestão de pessoas também e sou life coach. E tu, Edi? Então, eu costumo dizer que eu estou Edilene, estou mãe de 2 meninos, o Edu e o Matheus, e formada como mestre em desenvolvimento rural e como natural coach. Muito bem, gostei do estou. Tu tinha pensado nisso, logo tu vai me ensinar um pouco mais sobre quem é o quando e o que o quando vai fazer, né? O quando tá aqui para abrir algumas caixinhas, né? Assim como as criadoras do quando, as caixinhas ficaram abertas e a gente vem trabalhando a cada dia para fechar as que tem que fechar. Me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando uma besteira. Mas que caixinha a gente vai abrir hoje, Edilene? Então, a primeira caixinha que a gente vai abrir é de quando começar. E eu queria deixar no ar uma pergunta para quem está nos escutando. O que são caixinhas para quem nos escuta? Para mim tá claro cada caixinha. E para ti? Boa. Para mim tá muito claro também que cada vez que a gente trabalha o autodescobrimento e o autoconhecimento, que é uma coisa que quando alguém encontra você se propõe a trabalhar, a gente precisa, obrigatoriamente, abrir a caixinha das sensações. E lá de dentro a gente não sabe o que vai sair. Nossa fórmula aqui não é para sair abrindo tudo e deixar uma zona. Mas às vezes é bom dar uma bagunçadinha e jogar fora o que não presta, né? Ou que não me serve mais. Então, já que a gente... Mandar. Já parou para pensar quantas vezes você quis começar algo e por achar que não era o momento certo, logo desistiu? Caramba, você vai emprestar dedos aí para eu contar na mão? Porque foram muitas mesmo. Papel, uma caneta e uns pauzinhos desenhados. Nossa, tipo presidiário, né? Tipo presidiário se libertando, assim. Acho que com todo mundo acontece um pouco disso, né? Da gente querer começar, saber que tem que começar e desistir porque acha que não é o momento. Pri, mas por que a gente traz essa pergunta, né? Porque isso também aconteceu com a gente. O quando, que carinhosamente a gente passou a chamar de quando, né? Mas é o nosso propósito de vida juntas, quando alguém encontra você. Então, quando vem da vontade de muitos anos, que nunca foi realizada antes por nossos medos, boicotes internos, por ficar esperando a condição ideal, o momento ideal e por muitas bengalas. Então, para quem nos escuta, né? Tanto eu quanto a Pri vivemos cercadas por bengalas, que formam uma cerca assim, de proteção. A famosa chamada zona de conforto. Até que, depois de muito tempo, podemos dizer que um vento bem forte derrubou uma bengala de cada uma, né? Da cerca de cada uma de nós. E então veio a redescoberta do querer e do começar. É verdade, né? Foi aí que a gente percebeu que quando essas bengalas caíram em suas cercas separadas, porque para quem não sabe, está nos ouvindo, uma mora no estado do Paraná, outra mora no estado do Rio Grande do Sul, apesar de que as duas são gaúchas, e a nossa história é de 19 anos atrás, enquanto amigas, enquanto conhecimento que a gente foi adquirindo. Mas quando essas cercas caíram, a gente não estava perto uma da outra, não fisicamente, né? Foi caindo uma bengalinha, caiu a bengalinha da outra, e aí se abriu uma fresta de luz muito grande, que fez com que a gente pudesse ver um pouquinho mais o restante do gramado que tinha à nossa frente. E aí a gente foi percebendo que o campo que a gente tinha para trilhar era de infinitas possibilidades, e que a gente nem precisava mais da zona de conforto. E trazendo essa palavra, essa frase, zona de conforto, por que será que ela é chamada zona de conforto se a gente sabe que ela é tão desconfortável ao ponto de fazer a gente querer pensar sobre como sair dela? Se fosse tão confortável assim, a gente só ficaria ali, né? Se a gente tem essa consciência e sabe que não tá legal, por que a gente não vai lá soprar as nossas bengalas e derrubar elas? Por que a gente teve que esperar o vento bater nas bengalinhas para derrubar e deixar essa fresta aparecer?
Acho que eu sei. Porque não é tão fácil como a gente pensa, né? O processo ele só vai começar quando a gente consegue enxergar que aquela cerca de proteção que a gente tinha são bengalas que a gente gosta de se apoiar. Por mais difícil que seja aceitar e andar com elas, ainda é mais fácil tê-las do que largar e caminhar com as próprias pernas. É que essa condição, né, essa situação é bem conhecida da gente, né? A gente acostuma com ela. E por mais dolorosa ou desconfortável que ela seja, a gente só vai conseguir enxergar longe quando a gente derrubar uma delas e realmente conseguir entender que as possibilidades poderão ser alcançadas, que saindo desse limite também encontrar o que verdadeiramente faz sentido para a nossa vida e desperta a nossa essência de ser. Para isso, a gente precisa se permitir e se desafiar. E é importante a gente dizer que a gente não está aqui, né, enquanto duas amigas que se prepararam, né, e se reencontraram para estar aqui nesse momento, mas a gente não vem com o propósito de trazer uma receita de bolo ou uma fórmula de sucesso, uma fórmula mágica para sair da zona de conforto. Não existe certo ou errado. No nosso conceito existe sim o momento de cada um e o jeito de cada um fazer acontecer. Acho que é muito válido tu trazer isso, assim, de que a gente não vai sair daqui trazendo para os nossos encontrados o modelo certinho. Faça isso, né? Não é autoajuda. Até porque se fosse autoajuda, a gente já tinha feito quando há muito tempo, tinha tirado ele do papel muito antes. A gente mesmo teve o nosso tempo e pensou nas reflexões e esperou as bengalas caírem e tudo que a gente já falou, né? Quando alguém encontra você quer trazer nessa caixinha sobre quando começar, é o nosso testemunho mesmo. A gente quer compartilhar com vocês quais foram os sentimentos que essa tomada de decisão que veio dessa essência trouxe pra gente, né? Sentimento de liberdade, de confiança, que a gente acreditou que derrubando algumas daquelas bengalas que nos cercavam antigamente, aí sim a gente ia conseguir enxergar infinitas possibilidades de conhecimento, de reconhecimento, de autodescobrimento, e a gente só fez isso através de uma grande bagunça nas nossas caixinhas, né? Não foi fácil, bagunçamos muito. Mas, na prática, bagunçando tudo isso, o que a gente fez para chegar aqui? Tem razão, Pri. Não foi fácil, não está sendo, né? Estamos em processo e acho que esse processo, no meu consentimento, ele é eterno. Mas o que vem funcionando pra gente é a reflexão. É se permitir parar um pouco, refletir, ter clareza no que eu quero, quem eu sou na essência, quando eu quero, por que eu quero mesmo, como que eu vou fazer para alcançar, por onde começar. E entre tantas outras coisas que vão surgindo conforme essas respostas vão aparecendo, a bagunça parece no início que vai ficando maior. E às vezes até parece que a gente não vai dar muita conta não, né? Mas é olhando para tudo isso, para o todo que cada um de nós é que a gente consegue enxergar esse depois da cerca. E é muito curioso, porque quando a gente vai se perguntando e a gente vai respondendo, que nem estava falando, né? Não é fácil, mas cada resposta que a gente se dá e a gente verdadeiramente sente aquela resposta como algo que faz sentido, que é muito difícil. Eu não sei pra ti, mas eu posso dar o meu testemunho aqui que a resposta não veio fácil. Foi só depois de muito soco no estômago que eu tomei muitas noites sem dormir, muitas noites de sono profundo, porque a exaustão do pensar me levava ao esgotamento. Que aí eu pude dar o primeiro passo na direção daquele lindo gramado que eu via lá quando a tal da bengala caiu. E que por anos me chamou a atenção, mas eu nunca tinha tido coragem de pisar nele. Foi aí, meus queridos encontrados, que eu coloquei o pé na grama e foi o ápice da descoberta. Naquele momento, eu entendi que não era só a grama que era verdinha, mas que o sol dali também brilhava bem diferente do que o sol que eu tinha enxergado antes, sabe? Que ele era mais claro e mais quentinho do que o que eu havia me acostumado por todos esses anos. Ou seja, dentro da minha zona de conforto,
era um sol até que bonitinho. Mas quando eu coloquei o pé para fora, daí eu vi que ele era maravilhosamente lindo. E da minha parte, assim, compartilhando o que a gente vem desenvolvendo, né, e o que eu passei internamente, primeiro é muito importante falar que com o apoio de outra pessoa para compartilhar essas descobertas e esse encontro comigo mesma foi muito mais fácil. Como eu falei antes, parece que a bagunça fica muito grande, em que em algum momento a gente não vai dar conta, né? Essa era a sensação que eu tinha. Mas ter com quem contar, com quem conversar, fosse em qualquer fração de tempo possível. No almoço. Intervalo de almoço, no caminho, enquanto tá andando ou dirigindo, enfim, várias situações. E o que me traz, assim, que fica muito forte é como esse apoio é fundamental, né? E que esse caminho todo, esse abrir as caixas, olhar para si, ele é um caminho surpreendente, onde eu encontrei algumas lacunas de coisas muito mal resolvidas que eu trazia, né? Que travavam o meu caminho, de outras coisas que eu fiz questão de não enxergar, simplesmente no piloto automático eu escondi de mim mesma, e outras tantas que não foi no piloto automático, mas que eu fiz questão de esconder de mim mesma. E te digo que essas são bem difíceis de olhar de novo, né? Que nesse processo elas foram vindo à tona, que foi fundamental para abrir as caixas de verdade, conseguir olhar para cada uma delas, resgatar, resolver, para conseguir ver as novas possibilidades e a partir da ação, com mais confiança e sentindo que tudo sim pode dar certo quando a gente tem clareza e quando a gente se abre para o encontro conosco mesmo, com pessoas alinhadas com o propósito que fez e está fazendo a diferença na vida e sem aquela preocupação, sabe, Pri? Não é nada programado, tudo vai acontecendo naturalmente, né? As pessoas alinhadas com o propósito vão surgindo, a leveza de ser e de estar surge e as coisas acontecem mesmo. O quando foi assim, né? Ele, apesar de ter sido pensado por muito tempo, ele só saiu, ele só nasceu, foi sem programar, foi de uma conversa que a gente tem normalmente aí, a gente se fala todo dia, né? Inclusive no almoço, mas foi num bate-papo de final de dia sobre um assunto extremamente aleatório que a gente simplesmente foi lá e fez. E aí a gente fez aquela frase do feito é melhor que perfeito, valer exatamente naquele momento, né? A gente vem fazendo quando alguém encontra você com todo o carinho do mundo, mas a gente tá fazendo. A gente sabe que ele ainda não tá perfeito, né? E porque muitas vezes, se a gente ficar esperando a condição ideal para tudo, ela não vai te levar a lugar nenhum. Porque o que te leva não são os ventos que sopram do sul para o norte, mas são os teus pés, são a tua mente, é o que tu pensa, é o como tu te move. Para mim, fazendo a analogia do agricultor, é como se ele ficar esperando as condições necessárias para o plantio do arroz não fosse levar ele a uma certeza de uma colheita feliz, porque ele sabe que o arroz tem um período para plantar. E pode estar chovendo ou não pode estar chovendo, independentemente disso, ele tem que ir lá e ele tem que fazer. Nesse período, o que cabe a ele é simplesmente fazer com que tudo que foi semeado gere uma boa colheita através da responsabilidade do cuidado, regar, né, de jogar água, enfim. Ele não pode ficar contando que o clima vai fazer com que o arroz venha lindo, ainda mais o arroz parece que tá, né? Melhor não arriscar, melhor plantar e cuidar mesmo. Mas, tipo, ele não vai ficar lá esperando, ele vai ter que fazer acontecer. E eu acho que, pra mim, é bem a analogia do agricultor mesmo. Ele não vai ficar esperando o melhor tempo, porque o melhor tempo é quando tem que ser. E se a gente observar o trabalho do agricultor, a gente percebe o quanto ele acredita no que ele está fazendo. Ele tem a certeza da colheita. E esse é o grande motivador. Tem os outros motivadores, né? As contas para pagar, o sustento da família, o ofício que ele aprendeu desde pequeno, enfim, ou que escolheu como opção de vida. Mas o que me parece, o que a experiência me permite analisar, é que o grande motivador por trás de tudo isso é a certeza da colheita mesmo. E que diante dos imprevistos, quando algo acontece, a lavoura se vai, enfim, da perda parcial ou total, simplesmente a terra é preparada outra vez e com a mesma dedicação.
Tudo é refeito com a certeza de que são muito mais colheitas do que perdas de lavouras que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Que é mais ou menos aquilo, né? Você vai começar achando que vai dar errado, então já nem começa. E o agricultor, que nem tu falou, ele vai lá e ele faz com a certeza de que vai dar certo. Mesmo quando ele perde tudo e ele tem que fazer tudo de novo. É bem isso. E quando a gente fala em ao longo do tempo, nessa analogia com a agricultura, ao longo do tempo também na nossa vida, a gente precisa olhar para a nossa linha do tempo e perceber quantas vezes a gente deixou de iniciar, quantas vezes a gente deixou de fazer. Não importa nesse momento, acho que analisar o porquê, né? Quais foram os motivos que nos fizeram esperar mais um pouco, mas nos darmos conta, que a gente consiga se dar conta, né? Que ao longo do tempo, o quando começar, que é o tema dessa nossa caixinha de hoje, é só o início. Já que a gente descobre que durante essa caminhada toda, depois de preparar a terra, de semear, de cultivar, a gente ainda tem a colheita, armazenamento, distribuição, o receber de volta a recompensa por aquela dedicação, e que a gente aprende também que é bem possível que em cada uma dessas etapas existam perdas, existam também incertezas, que venham algumas dores, muitos desapegos, e até que a gente possa alcançar a plenitude da liberdade e do fazer acontecer. Depois disso, vai com medo mesmo, vai com incerteza mesmo. O que importa vai com medo mesmo. É verdade. É verdade. Eu tinha esquecido completamente dessa questão de que depois que a gente passa esse ciclo inteiro, né, do plantio, de preparar, de plantar, de colher, e de novo é uma analogia do agricultor que serve para a vida pessoal, a gente tem um pagamento. E o pagamento nada mais é do que a devolutiva do ambiente, do corpo, quando se trata de dieta, ou da mente, quando se trata de procurar acalmar, a devolutiva de que deu certo, tá fluindo, tá dando, né? Muito, muito legal. Muito, muito mesmo. Eu não tinha pensado, eu tinha me esquecido do benefício. Eu tinha pensado só na dor. Acho que tu trouxe um viés maravilhoso pra gente começar a pensar, né? A gente entra em outras questões, né? Olhando para esse viés. Entra em cada um com seu conceito de merecimento, enfim, né? São vários conceitos envolvidos, mas tá ali, faz parte do ciclo, né? A gente se dedica, a gente tem um retorno imediato e primeiro com a gente mesmo. Depois do entorno e com as outras pessoas, a gente também vai percebendo e como é boa essa acolhida do ter de volta algo que faz tão bem. A gente já tem um monte de caixinha para abrir nos próximos temas aí. Só nessa fala já fiquei pensando em algumas aqui. Se temos. E Pri, assim, ó, agora que a gente já conversou sobre não precisar esperar as condições perfeitas, pegando esse gancho teu ali de muitas coisas nas próximas caixinhas, o que quem tá nos ouvindo tá esperando, será? Ai, gente. Hashtag o que você espera para abrir essas caixinhas? O que você espera para começar? E é nessa vibe que a gente te convida para refletir sobre as perguntas que a gente te fez lá no início. E a gente te espera aqui na próxima segunda-feira para abrir uma nova caixinha, a do conhecimento. Um beijo, boa semana e até segunda!